Vamos ler a palavra do Senhor, continuar nossa série de mensagens sobre Davi. Nós estamos aprendendo lições sobre a vida de Davi. Eu quero que você abra comigo no livro de 2 Samuel, capítulo 5. Nós vamos ler apenas 5 versículos. 2 Samuel, capítulo 5, dos versos 1 até o 5. O tema da nossa mensagem hoje é esperando pela promessa, confiando no tempo de Deus. Esperar a promessa, confiar no tempo de Deus. Podemos ler? Acharam? Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e disseram: Vejam, somos do mesmo povo que o Senhor, ó rei. No passado, quando Saul ainda era rei sobre nós, era o Senhor quem fazia entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor Deus lhe disse: Você apacentará o meu povo de Israel e será príncipe sobre Israel. Assim todos os anciãos de Israel foram falar com o rei em Hebrom. E o rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom diante do Senhor. E eles ungiram Davi rei sobre Israel. Terceira vez que Davi foi ungido rei. Não está no texto não, tá? Eu que estou dizendo. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. E reinou durante 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém, reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Vamos orar mais uma vez, só lembrando que temos um irmão da nossa igreja, chamado Orlando, e ele está no hospital, não está muito bem de saúde, então vamos orar por ele. Foi encontrado um aneurisma na sua cabeça, então pedir que o Senhor possa trazer cura sobre ele. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar nesta manhã, por podermos ter esse tempo como igreja, em que já louvamos o Teu nome, já oramos ao Senhor, e agora que nós colocamos diante do Senhor a vida do Orlando nas Tuas mãos, Senhor, ele que está passando por essa situação na sua saúde, pedimos cura sobre ele, a Tua intervenção, o Teu toque, a Tua bênção, e agora, Senhor, que vamos compartilhar a Tua palavra, fala conosco. Ministra nosso coração, nos ensina, Senhor, a esperarmos a promessa do Senhor, o tempo do Senhor sobre as nossas vidas. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, por favor. Segundo o dicionário, a palavra espera, ela possui alguns significados. É um ato de aguardar. É o tempo durante o qual se espera algo ou alguém. Também a demora, um adiamento de um prazo. Expectativa é contar com a realização de algo que se deseja. E também é um lugar, um espaço ou sala de espera. Local onde se aguarda atendimento. A espera é algo que nós precisamos aprender a conviver. Essa palavra não vai sair do nosso dicionário. Todo dia alguém vai ter que esperar. Talvez você tenha que esperar a Alice ficar pronta para vir para a igreja. Ou a Laís. A Laís, estava meio certo, né? Talvez você tenha que esperar a oportunidade de trabalho. Talvez você tenha que esperar o depósito de dinheiro na sua conta. Talvez você tenha que esperar o culto começar. São muitas esperas que nós aprendemos a conviver. E esses dias
eu estava com a Karen, a nossa secretária aqui da igreja, e a gente estava falando sobre a questão de documentos, de imigração e tudo mais, e aí eu disse para ela, aqui nesse país, eu estou aprendendo a esperar. Temos que esperar. Ana Paula Valadão, muitos anos atrás, gravou uma música que dizia para as crianças, temos que aprender a esperar. Quem lembra dessa canção? Ó, algumas mães aí conhecem, né? Temos que aprender a esperar. Não é fácil para nós, para a nossa humanidade, esperar por alguém, ou esperar por um momento, e às vezes esperar pelo agir de Deus, o tempo de Deus, a hora de Deus. Muitas vezes nós fazemos o que não deveríamos ter feito por não esperarmos. Lembre-se de Saul. Saul, ele não conseguiu esperar o profeta Samuel. Ele disse para Samuel, eu vi que você estava demorando, então eu fui e fiz o sacrifício. A espera é uma bênção para nós. Se ele não tivesse feito aquela atitude, ele iria ser rei forever, para sempre. A espera traz bênçãos espirituais sobre a nossa vida. Logo que eu vim para cá, tem um amigo que chama Pastor Carlos Adriano, ele já veio aqui, acho que há 2 anos atrás, e ele me disse que vai estar aqui em novembro. Mas logo que eu cheguei aqui, ele me disse assim, olha, não vai pegar seus dólares e gastar tudo, hein? Espera um pouco. Eu me lembro que ele falou isso. Já está indo para o 4º ano agora que eu estou aqui, mas não esqueci da palavra dele. Não vai gastar tudo, não. Não vai chegar lá e comprar um carro, não. Espera. E dito e feito, cheguei aqui, uma irmã da igreja, a mãe desse rapaz que tocou baixo aqui. Ela chama Laura também. O filho é o Grant, o marido dela foi o fundador dessa igreja. E ela, quando eu cheguei aqui, ela me deu um carro. Não precisei gastar com um carro logo que eu cheguei. Espera o tempo. Mas está demorando demais. Eu não estou aguentando mais esperar. Eu não estou aguentando mais esperar. Isso aqui é uma mensagem para mim, viu, gente? Para mim. Como é difícil a gente esperar. Como a gente não é ansioso, a esperar para nós é fácil. Para muitos é uma tortura esperar. Eu não sei quanto a Laura, mas ela esperar até o final do culto para ter os 3 chocolates. A criança é um martírio. Você falava para uma criança, olha, eu vou te dar só amanhã. Você mata. Seu presente vai chegar só amanhã. Não, mas eu quero hoje. Não, mas é só amanhã. E quando a gente compra as coisas online? A coisa atrasa. Ou chega quebrada. Eu comprei uma televisão 2 meses atrás, Sara. Quando chegou quebrada a televisão? 2 meses atrás? 1 mês atrás. Aí veio com um buraco assim na tela, todinha rachada. Falei, nossa, mas a gente esperou tanto, agora ainda está quebrada. Tive que devolver a bênção. Esperar o dinheiro retornar, para depois comprar outra. Olha o teste de paciência. A gente tem o teste de paciência todo dia. Mas como é difícil para nós esperar. Jesus disse para os seus discípulos, esperem em Jerusalém, a promessa do Pai. Que promessa era aquela? A vinda do Espírito Santo. Esperem a promessa. Que o Senhor nos ajude, né? Nos ajude a esperar, aprender a esperar. Quando a gente olha para o texto, voltando um pouquinho para o texto, nós vemos Samuel
Davi, sendo chamado por todos os seus compatriotas, ou seja, aqueles que eram da sua mesma nação. Lembre-se, eram 12 tribos. E cada tribo, ela tinha uma liderança. E agora, todos os líderes, os anciãos, aqueles que tinham autoridade da parte de Deus, chegaram para Davi e disseram para ele: reina sobre nós, nos governe, nos lidere, nós precisamos de você, Davi, quer dizer, do senhor Davi, o rei Davi, né? Precisamos da sua autoridade sobre nós, porque nós sabemos que Deus te ungiu como rei sobre Israel. Havia uma bênção de Deus sobre a vida dele. E alguns anos atrás começaram a falar, havia uma graça de Deus sobre ele. Não é? Quem já ouviu essa expressão? Você tem uma graça, né? Há uma graça. E alguns anos atrás também, os mais antigos, perguntavam, qual é a sua graça? Quem sabe o que é? O nome? Obrigado. Qual é a sua graça? Vera Lúcia. Qual é a minha graça? É Flávio. Era uma expressão que eles usavam. Quem é que usa isso hoje? Não se usa mais. Eu gosto de lembrar de algumas coisas no passado, não usa mais. Eu gosto de lembrar, né? Mas Davi, ele tinha uma graça de Deus sobre ele. Ele era a autoridade que Deus ungiu para aquele momento. Só que vocês se lembram que um pouco antes eles estavam brigando entre eles. As tribos estavam brigando entre eles, matando eles mesmos. Guerra civil o tempo todo. É a mesma coisa se os brasileiros agora começam a se matar. É a mesma ideia. Ou, vou torcer para a Argentina não, né? Sul-americanos, né? Mesmo povo, mesma origem. E eles começaram a pedir para Davi poder cuidar deles, liderá-los, dirigi-los. Mas teve um tempo para isso acontecer. Primeira vez que Davi foi ungido rei foi com Samuel. Não foi divulgado. Deus disse para Samuel não falar para Saul. Porque Deus tinha desprezado Saul e disse para Davi, e disse para Samuel, vai lá e unge aquele que eu vou te mostrar. Não falou nem quem era. Então, a primeira vez, dizem que ele tinha cerca de 15 a 17 anos de idade, quando foi ungido rei. Passaram-se anos. Saul começou a perseguir Davi. Ciúmes, inveja. Davi era maior que Saul. Coração generoso, um homem abençoador. E aí, ele começou a perseguir. Quando morreu Saul, os líderes de Israel ungiram Davi em Hebrom. A primeira vez ele foi ungido em Belém, a segunda vez foi em Hebrom e a terceira vez foi em Hebrom também. Só que a segunda vez, eles estavam conquistando as terras que Deus deu, que Deus disse para conquistar. Mas agora, nesse terceiro momento, havia essa unidade entre eles. E o texto diz que Davi foi ungido rei mais uma vez. Porque eles sabiam, olha que está no verso 2. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Ele que tinha uma liderança forte.
mesmo sendo o rei Saul. Também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Deus disse para ele a autoridade que foi dada sobre Davi. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom. Nós queremos você, Davi. É você que é o nosso líder. E eu fui pesquisar algumas pessoas que talvez você conheça, a maioria conhece, de pessoas que aproveitaram o momento de Deus, mas tiveram que esperar pela promessa. Foram usados por Deus. O primeiro que eu quero citar é Noé. Noé foi um homem que construiu uma arca, todo mundo diz que ele era louco, mas no dia certo a chuva veio. No tempo de Deus aconteceu. Abraão e Sara tiveram que esperar 25 anos até o nascimento da promessa. 25 anos. Esperar uma promessa. José do Egito ficou 13 anos esperando a promessa acontecer. Moisés, 40 anos esperando a promessa. Depois Ana, ela tinha uma oponente que ficava perseguindo ela, porque ela não tinha filhos e a sua oponente tinha filhos. Agora no Novo Testamento nós vemos Simeão e Ana, que eram profetas. Eles ficaram felizes ao saber do Messias, o Salvador. Tiveram que esperar. Isabel e Zacarias, eles não podiam ter filhos. A maior frustração para alguém é não poder ter filhos. Conheço uma família que eles tiveram que esperar 10 anos. Fizeram todo o processo de inseminação artificial e nunca acontecia. Na última vez, quando eles já tinham desistido, ela engravidou, teve gêmeos. Estiveram em nossa casa alguns anos atrás. Esperar por um milagre, um filho. Depois o paralítico do tanque de Betesda, 38 anos ali no tanque esperando as águas se moverem, porque havia uma lenda de que se as águas se movessem, quem estava ali entrasse na água era curado. Foi curado depois de 38 anos, quando encontrou com Jesus. Aliás, Jesus encontrou com ele. A mulher com fluxo de sangue, sofrendo por 12 anos, gastou todo o seu dinheiro. E ela foi curada simplesmente porque tocou nas vestes de Jesus. E agora no livro de Atos, nós vemos os discípulos esperando a promessa, estavam todos reunidos no cenáculo orando, buscando a resposta de Deus para a promessa que Jesus tinha falado. E então, diz o texto no Atos 1, que eles estavam orando juntos, unânimes, e de repente, não foi a hora marcada, não foi o momento que a gente esperava, que eles esperavam, e de repente o Senhor veio e encheu a todos com o Espírito Santo. A promessa de Deus, ela vai se cumprir. O duro é que não é no nosso tempo. Isso que é o difícil para nós. Não é na hora que a gente quer. Não é na hora que a gente está planejando. Agora, pensando em algumas atitudes de Davi nesse texto, nós vamos ver que
Davi, ele aprendeu a esperar. Mesmo tomando atitudes erradas, decisões erradas, ele aprendeu a esperar. E eu quero compartilhar com vocês algumas lições que nós vamos aprender hoje com Davi sobre a espera. A primeira lição é: não desista. Quando a demora é muito grande, quando o tempo não chega, não desista. É fácil para muitos dizer: não vou fazer mais. Aconteceu algo interessante sexta-feira. O pastor Melvin, nosso pastor titular da igreja americana, está mudando de casa. E eu falei para ele na quarta-feira: você quer ajuda na mudança? Sou uma pessoa forte, né, tal. Né, eu tenho minha caminhonete que eu posso ajudar a carregar alguma coisa e tal. Aí ele falou assim: eu quero sim. Você pode ir na sexta-feira? Eu falei: posso. Eu já tinha preparado minha mensagem de hoje, estava pronta. Aí fui lá na casa dele, na casa nova. Aí quando eu chego lá, tinha ele ia colocar um engate na minha caminhonete. Tem aqueles, não sei, é o engate mesmo, tem o engate. Mas o trailer que ia colocar ali, tem uma bolinha que não estava entrando, não estava encaixando. E o filho dele, que ele falou assim: olha, fala para o Maddox que ele vai colocar lá na caminhonete e a gente vai seguir junto, que ele foi com outro trailer, foi com um trailer. Aí o Maddox tentou e não conseguia. Aí ele falou: ó, vou chamar meu pai. Aí chamou o pastor Melvin. Quando ele chegou lá, o pastor Melvin também não conseguia. O negócio estava tão velho que travou. Quando o pastor Melvin chegou, o Maddox disse: eu desisto. E foi embora. Aí ele falou assim: essa geração não sabe esperar. Mas que interessante. A gente quer as coisas funcionando tudo na hora, no momento. Mas passou uns 10 minutos, ele conseguiu. Ele não desistiu. Não desista. Gente, não desiste. Porque se a gente desistir, é como se a gente perdesse uma batalha. É desanimador. É desencorajador. Não desista no período da caverna. Lembre-se quando Davi foi para a caverna com os endividados. Quem lembra disso? Os frustrados, os decepcionados, os amargurados, que estavam com Saul, estavam frustrados com Saul. Ela falou: vamos lá para Davi, porque Davi pelo menos ele é mais dinâmico. Davi estava todo detonado também. Aí juntou todo mundo amargurado, todo mundo ferido. Aí um dia, quem entra na caverna? Saul. A Bíblia diz que ele foi usar o banheiro. Eu estou usando as minhas expressões, né? Foi usar o banheiro. E Davi, antes de sair alguma coisa, um dos seus escudeiros disse assim: olha lá, o inimigo está na nossa porta, acaba com ele está te perseguindo. O que Davi disse? Quem sou eu para tocar no ungido de Deus? Como que eu posso tocar no ungido de Deus? Como que eu posso matar alguém que Deus ungiu? Davi foi lá e cortou um pedaço da roupa dele. Depois ele se arrependeu também. Mas então ele pegou o pedaço da roupa. Saul tinha saído da caverna. Ele disse: ó, Saul, ó, Deus me deu você hoje, colocou você nas minhas mãos hoje, ó. Tem um pedaço aqui do manto seu. A Bíblia diz que Saul chorou. Mas Davi soube esperar o tempo. Davi aprendeu
a esperar na luta, na dificuldade. O tempo entre a unção, lá com Samuel, até o cumprimento, dizem que foi cerca de 15 anos. 15 anos para ele ser rei. Segunda lição que nós aprendemos com Davi é que Deus tem uma promessa. Já virou até um jargão, né? Deus tem uma promessa. Nós cantamos hoje, a promessa de Deus ela é sim e amém. Ou seja, ela vai se cumprir. Isso está em 1 Coríntios, depois você pode ler. A promessa de Deus ela é sim e amém. Ela vai acontecer. Ela vai se cumprir no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Mas se Deus prometeu, não desista. Não pare. Ele tem uma promessa para nós. Quantos de nós, Deus falou, vai morar nos Estados Unidos? Quantos falaram? Deus falou. Quantos Deus falou? Ainda não, né? Ainda não. Deus vai falar. Deus vai falar, espera. Vamos esperar. Né? Deus vai falar. A promessa de Deus vai se cumprir. Né, pastor Rafael? Deus vai falar. Deus vai abrir portas. Terceiro, cuide das pessoas. O povo disse para Davi, você foi ungido rei, mas para apacentar as pessoas de Israel. Cuida do povo. Não fique vivendo só para si mesmo. Meu pastor dizia, tem gente que fica ensimesmado. O pastor Guiar sempre falou isso, né? Tem gente que fica ensimesmado, eu sou o cara, eu sou... A gente não é nada. O que a gente é? Nada. Se Deus decidir abençoar a gente nunca pode achar que a gente é alguma coisa. Que é Ele. É Ele quem faz. É Ele quem age. Ajude a pastorear. Mesmo fugindo Davi acolheu os aflitos e endividados na caverna de Adulão e se tornou o líder deles. Pensa num povo que a gente não gosta de cuidar. É endividado. Amargurado. Quem quer cuidar de gente assim? Tem muito assim lá, pastor Rafael? Pastor em Ribeirão Preto, pastor Nazareno lá. Acho que é a terceira ou quarta vez que você está aqui, né? Bem-vindo de volta. Gente, é um povo que a gente não quer cuidar, não. A gente quer cuidar do pastor Carlos que fala, né? Carlos Adriano. A gente quer cuidar dos endinheirados, né? Aqueles que têm sucesso, aqueles que vão bem. É esse que a gente quer cuidar, né, pastor Silas? É isso que Deus deu para nós? Deus manda as pessoas que Ele quer que a gente cuide. Enquanto você espera a sua grande promessa, use o que Deus já colocou na sua mão hoje. Se Deus te deu uma habilidade, uma capacidade, use. Use. Tiago estava contando, ganhou um piano essa semana. Tecladista. Toca nos cultos aqui. Use o que Deus te deu. Não enterre o seu talento. Quarto lugar, essa aqui é boa, hein? Se una com pessoas que te ajudam a crescer. Tem gente que não ajuda a gente. Obrigado, Luiz, tá bom assim? Tirando foto, né? Tá bom assim? Fica perto de gente boa, que vai te ajudar a crescer. Às vezes a gente fica perto de gente que só nos atrapalha, só nos leva para trás. Fica perto de gente que te ajuda a crescer, ajuda a ir para frente. Davi teve o apoio de Jonatas, de profetas. E aqui nesse texto nós vemos os líderes de todas as tribos de Israel se unindo a ele, como um só corpo.
Para suportar o tempo de espera, você precisa estar perto de pessoas que compartilham da mesma fé que você. E que te empurram para o propósito de Deus, e não de pessoas que alimentam a sua murmuração. Olha que frase forte. Lembra aquele desenho, o Hard? Ó céus, ó vida, ó mar. Conhece, Alice? Não, né? Laura, não conhece? Não? Ó céus, ó vida, ó mar. Ó azar. Ó mar não, ó azar. Ele só murmura, só fala que não vai dar certo, não vai conseguir. Gente que não te ajuda. Fica perto de gente que vai te animar, te levar para frente, te desafiar. Quinto lugar, ore mais. Ore mais. Não é ore menos, não. Em oração. Quanto mais orar, mais resposta de Deus nós temos. Sexto, não force a barra. Não queira fazer como Saul. Fazer o que não era direito dele. Oferecer sacrifício, ele não podia fazer sacrifício, ele não era sacerdote. Ele era rei. Diferente de Davi. Ele não podia fazer o sacrifício. Ele forçou a barra. Davi escolheu não forçar a barra porque confiava no tempo de Deus. Se é Deus quem promete, é Deus quem abre a porta. Se Ele te prometeu estar aqui, Ele vai te sustentar. Essa é eu me agarro nessa promessa. Muitas vezes eu já falei para o Senhor, Senhor, foi o Senhor que me trouxe para cá. Foi o Senhor que usou um pastor para falar comigo. E hoje eu estou aqui, Senhor. O Senhor prometeu. Então, por favor, Senhor, me ajuda. Se Ele prometeu, Ele cumpre, não force a barra. E último, deixe Deus ser Deus. Não queira ser Deus. Pastor Nick, na semana passada, disse essa expressão. Deixe Deus fazer o trabalho dele, você faz o seu. Deixe Deus agir. Espere Deus agir. É o que eu estou falando, estou pregando para mim hoje. Não é fácil para nenhum de nós esperar o tempo de Deus. São algumas lições que nós aprendemos. E eu quero te convidar a ficar de pé, para a gente poder orar. E eu quero orar com todos aqueles que têm dificuldades em alguma dessas áreas que nós falamos sobre. Vem aqui para o altar, vamos orar juntos. Eu sou o primeiro a ter que estar no altar. Eu sou o primeiro a ter dificuldade para esperar. Vamos orar. Vamos ajoelhar, né? Melhor de joelhos, não é? De joelhos é melhor. De joelhos é melhor. Conhece quanto tempo eu esperei? Chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia. Jesus está aqui. Quanto tempo eu esperei. Chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia. Jesus está aqui. Move as águas, Senhor. Move as águas. Eu já não lembro o resto. Me libertar, sim, move as águas. Quanto tempo eu esperei. Chegou a minha vez. Essa canção é baseada no tanque de Betesda, quando ele esperou 38 anos. E as portas se abriram no dia que Jesus passou ali.
Quando Ele vem, Ele move as águas. Quando Ele vem, a promessa se cumpre. No tempo de Deus, na hora de Deus, Ele vai cumprir a sua promessa. Tem lugar para você ainda, se você quiser chegar. Posso orar? Feche seus olhos. Senhor, nesta manhã nós viemos na Tua presença, Senhor. Nós viemos diante do Senhor, esperando pela promessa Tua, Senhor. Como é difícil para nós esperarmos, Senhor. Como é difícil para nós esperarmos o Seu tempo, a Sua hora. Senhor, nos ajude a ter paciência. Nos ajude, Senhor, a ter a espera durante esse tempo. Seja na questão de documentos, seja na questão de trabalho, de oportunidades, Senhor. Seja em questões de liderança, seja em questões de igreja. Senhor, nos ajude a esperar. O tempo do Senhor às vezes parece demorado, Senhor. Faz um milagre, Senhor. Faz um milagre na nossa vida. Assim como o Senhor abençoou aquele homem no tanque de Betesda, não sabemos o nome dele, nem sabemos a idade dele, sabemos que ele esperou muito tempo. Mas quando o Senhor passou ali, o Senhor trouxe cura sobre a vida do homem. A promessa do Senhor se cumpriu no desejo que ele tinha de ser curado. Senhor, vem sobre nós hoje. Abre as portas, Senhor. A Tua palavra nos diz que é o Senhor quem abre as portas. Quando o Senhor disse para o apóstolo que o Senhor iria abrir portas grandes e oportunas para que a Tua palavra pudesse ser disseminada, para que o Evangelho chegasse a mais povos, a mais pessoas. Senhor, abre portas, Senhor, portas grandes, oportunas, portas que abençoem o Teu povo, Senhor. Tira do meio de nós todo espírito de murmuração, toda contenda, Senhor. Tira a reclamação da nossa boca, Senhor. Parece que não vai acontecer, não vai dar certo. Pai, tira isso do meio de nós. Nos ajuda, Senhor, a basear-nos pela Tua palavra, a dizer como dizem a Tua palavra em Efésios, a dizermos palavras com salmos, hinos e cânticos espirituais, Senhor, que nossa boca possa declarar bênção, Senhor, declarar que vai se cumprir, vai acontecer no Seu tempo e na Sua hora. Senhor, nos ajude a esperar o Teu tempo, e assim nós entregamos a Tua igreja, o Teu povo nas Tuas mãos, e pedimos que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça bendita e maravilhosa de Jesus o Filho, e que a doce comunhão, a presença do Espírito Santo de Deus possa estar sobre todos nós, aguardando a promessa do Senhor, da Tua segunda vinda. Essa é a nossa maior promessa, Senhor, que o Senhor vai voltar para buscar a Sua igreja. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus.